Amarás o Senhor teu Deus. Tenho pouca confiança em mim mesmo, não estou seguro, tenho medo de não conseguir. São essas expressões diferentes de um mesmo e único problema, a incerteza e a insegurança que caminham de braços dados. Frases estas que levam a uma fatal resignação quase não existente, mas nada a fazer, como que uma sensação que isto seja comum. Entre religiosos se calcula que 75% têm uma baixa estima de si, que leva às clínicas especializadas em depressão. Vivemos em um mundo em que se reivindica a autoridade absoluta do homem na gestão de sua própria vida. Quanto a nós, em particular, a nossa vocação nos lembra de que Deus confia em nós, que Ele se comprometeu conosco, nos dando a tarefa de anunciá-lo. Então, como se explica que tantos dos chamados a esta missão de expansão do reino se sentem negativos dentro de si, inseguros? Mas exatamente para nós, sermos homens e mulheres religiosos e autênticos, se faz mistério uma fundamental confiança em nós mesmos. Não pode, deveras, pensar de gestar a sua própria vida de modo original e corajoso quem se sente incapaz e tão pouco pode perder-se dentro de si. Evangelicamente falando, quem não é suficientemente seguro por dentro é realmente um problema sério viver e sentir-se inadequado ao próprio viver. É tão grande este problema que é fácil ignorá-lo, tentando caminhos alternativos para poder viver sem danos pessoais. Tudo isso não pode ser negado e tampouco ser absorvido. Devemos enfrentar tal problema pensando que cada caso é um e único. A primeira maneira de resolver o problema da insegurança, da timidez, é não pensar que é condição humana. Seria inevitável pensar que o medo é a lógica consequente de quem não se conhece. É uma fraqueza interior permanente e inconscientemente medrosa. Na superfície estão aqueles que pensam que nunca erram e sempre dispostos a atribuir culpas e responsabilidades aos outros ou às estruturas. Se, pois, forem pegos de surpresa em alguma irregularidade, ficam raivosos e revoltados, prontos a conseguir uma justificativa. Na verdade, é bem difícil induzir uma pessoa assim por um caminho de formação e estimulá-la para uma análise autocrítica. Falta a premissa de base, a coragem de admitir serenamente o próprio limite. A questão é fazer o exame de consciência e saber fazê-lo para descobrir as ambiguidades que existem para não contradizer o relacionamento com os outros. Em geral, esse tipo de pessoa quer apenas dominar e colocar-se acima das outras. É o sentido inato da competição, é a conflitualidade empurrada ao extremo. Fatores esses que manifestam uma insegurança de fundo é o clássico tipo que intui as diferenças como atentado à sua segurança e por isso agride direta e indiretamente. Quer sempre um bode expiatório e quando ele é interpelado se faz de vítima. Aí, se alguém lhe lembrar dos seus próprios limites, ele procura logo uma possível variante, procurando o apoio de alguém onde ele próprio seja o padrinho. Até o apostolado está em função deste eu, nunca disposto a ser sacrificado pelo reino, pelos outros. Com isso, o temor do insucesso o paralisa, não tendo assim nunca um entusiasmo ardente que passe através do sacrifício de si. Resta, inevitavelmente, o desafio profundo de uma incerteza que o tímido, em longo prazo, o fez sentir pisado e desprezado naturalmente. Um pouco, todos na vida se movem pendularmente entre estas situações. Resta-nos apenas ter uma autopercepção positiva de si, que se adquire na direção espiritual, perdendo aos poucos a chamada identidade da crise, isto é, procurar descobrir com a ajuda de alguém a real motivação do nosso agir para fugir sempre da crise latente de identidade que leva inevitavelmente à confusão.
Quando a clareza é o objetivo único do viver de verdade, sempre, sempre haverá mais alegria em dar do que em receber.